Olá, meus amigos, como vocês estão? Desejo que todos estejam na santa paz de Deus e do Senhor Jesus. E nós estamos finalizando esta série de vídeos que fala sobre evangelismo e reavivamento, tendo como base este livro aqui, Paixão pelas Almas, do missionário canadense Oswald Smith, e um livro que eu recomendo que todos leiam na íntegra. E neste último vídeo nós vamos finalizar com os capítulos 11 e 12 deste livro, que tem como título, capítulo 11, Evangelismo, a resposta de Deus a um mundo que sofre, e o capítulo 12, Deus manifesta seu poder nos reavivamentos. Tratemos primeiro da questão do evangelismo, abordada no capítulo 11. Neste livro escrito há mais de 60 anos, o autor enumera problemas que assolavam o mundo naqueles dias. Falsas religiões, o surgimento do nacionalismo nazista, o comunismo, o humanismo, centenas de guerras por todo o mundo, perseguição religiosa ao cristianismo, o mundanismo teológico no seio da igreja e as várias doenças e epidemias que aconteciam naquele tempo. Oswald Smith, nascido em 1889, escreveu que estava certo que não viveria até o ano 2000, mas ele previu que acontecimentos históricos abalariam o mundo nos dias em que nós estamos vivendo. Porém, talvez ele jamais pudesse imaginar o mundo que nós estamos vivendo hoje. O avanço da tecnologia, a inteligência artificial, a sexualidade exacerbada, a avareza, os ataques constantes à família, a certeza de impunidade e as inúmeras guerras, tanto materiais quanto espirituais. Mas o que talvez seja o pior de todos os problemas que nós enfrentamos, a apostasia. São muitos cristãos que estão se afastando de Deus, muitos cristãos que estão decepcionados com Deus, tudo por causa de um evangelho que promete coisas que Deus nunca prometeu, como a prosperidade financeira e a salvação pelas obras. Uma triste realidade que faz com que muitas pessoas enganem-se a si mesmas, retirando a cruz de Cristo da pregação e colocando as suas próprias vidas no centro da mensagem. O Evangelho deixou de anunciar as boas novas da salvação em Jesus Cristo e passou a anunciar uma prosperidade financeira à medida que realizamos boas obras na terra. Veja só a necessidade de pensarmos o evangelismo nos dias de hoje. Chegamos ao ponto da necessidade de nós darmos um passo atrás e reconhecermos que muitos dentro da igreja evangélica, dentro da igreja cristã, não conhecem o evangelho, o verdadeiro evangelho, nunca nasceram de novo. A maioria de nós não saberia explicar por que Cristo teve que morrer numa cruz romana debaixo de maldição. Uma solução para isso seria a criação de classes especiais dentro da igreja para a evangelização de novos convertidos e cultos especiais de evangelização para que os cristãos mais antigos nunca esqueçam da sua condição de pecador e da sua necessidade de Jesus Cristo. Seria algo que demandaria muito tempo até que todos se firmassem no verdadeiro evangelho, nas doutrinas fundamentais da nossa fé, e assim se tornando fiéis e ardorosos obreiros nesta seara do Senhor Jesus Cristo. Levaria tempo, mas é extremamente necessário. É necessário que se comece isso agora. Caso isso não seja feito imediatamente, em breve o clamor dos irmãos mais antigos, dos cristãos mais velhos, não poderá ser outro a não ser: quem ficará no nosso lugar quando nós morrermos? O evangelismo é a única solução. E quando eu digo que o evangelismo é a única solução para os dilemas atuais da igreja, nada mudará se esse evangelismo não vier acompanhado de um verdadeiro reavivamento espiritual. E esse reavivamento é o tema do capítulo 12, o capítulo final deste livro. A igreja primitiva se caracterizava pelo reavivamento espiritual, e nada exceto um reavivamento poderá solucionar os problemas de uma igreja que tem nome de que vive, mas que está morta. Mas como podemos saber que a nossa igreja precisa de um reavivamento? Para responder essa pergunta, primeiro nós precisamos perguntar a nós mesmos: será
que nós não precisamos de um reavivamento? Será que o problema não começa por nós mesmos? Quando um cristão perde o primeiro amor, é o momento em que ele necessita urgentemente de reavivamento. Você se lembra dos primeiros dias depois de ter sido batizado? Você se lembra de como você era feliz, como você tinha desejo de contar para as outras pessoas aquilo que você estava sentindo e como você tinha desejo de que elas sentissem o mesmo que você e que elas fossem também levadas a Cristo? E hoje, o que você pode me dizer da sua vida? Como que está a sua vida com Cristo? O desejo de fazer alguma coisa pela obra se afastou do seu coração? O desejo de falar das coisas de Deus? O desejo de ler as Escrituras? O desejo de ter uma vida de oração com Deus? Como que você está hoje? Será que você não se afastou do seu primeiro amor? Será que já não é tempo de reavivamento? E o que acontece quando chega o reavivamento? Fogo do céu atrai o povo. Quando a igreja experimenta o fogo de Deus, ela atrai o mundo para perto de si. Apesar de o reavivamento dizer respeito primordialmente aos cristãos, ele sempre resulta em salvação dos incrédulos. Almas serão salvas, haverá confissão e abandono de pecados. Quantas vezes nós podemos dizer, ao final de nossos cultos, que a presença de Deus esteve realmente junto de nós? Com frequência, os nossos cultos são tão frios, tão formais, tão comuns, que não há o menor vestígio da presença de Deus entre nós. Mas quando chega o reavivamento, há mais frutos em poucas semanas do que em vários anos de trabalho na igreja. Em outras palavras, Deus faz muito mais em poucos dias do que os homens podem fazer em vários anos de trabalho eclesiástico comum. Bem, nós encerramos aqui esta série de vídeos, Paixão pelas Almas. O meu desejo é que, ao assistir esses vídeos, você possa despertar para as reais necessidades da sua igreja. Não deixe de curtir, de comentar e de compartilhar esse vídeo. Um forte abraço e fiquem com Deus.